Mais de 500 artigos. Temas polêmicos como aborto, eutanásia, drogas. A reforma do Código Penal brasileiro, uma legislação que está em vigor desde a década de 40, começou a ser debatida por juristas em 2011. Depois passou por uma comissão especial de senadores e agora será discutida na Comissão de Constituição e Justiça. Para conversar com a gente sobre essas mudanças, o Cidadania recebe o promotor de justiça e professor da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal, Dermeval Farias. Obrigada pela sua presença. Doutor Dermeval, o que muda, o que avança, na opinião do senhor, o que essas mudanças avançam no Código? Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez na TV Senado e quero dizer o seguinte, o Código ele tem avanços sim. Ao mesmo tempo que está sendo criticado essa proposta do novo Código, ele trouxe avanço no sentido de codificar toda a legislação. Então, a legislação extravagante que nós temos hoje, leis separadas, como a Lei de Crimes Hediondos, Lei 8.072 de 90, Estatuto da Criança e Adolescente, 8.069. Então, ele traz para o Código crimes que estão previstos nessas leis especiais. Então, por isso que ele aumenta, mais de 500 artigos por isso, e não somente os 360 de hoje. Mas, ao mesmo tempo, o Código traz alguns problemas. Por quê? Nós tivemos na história jurídica do nosso país o primeiro Código Penal de 1830, chamado Código Criminal do Império, que substituiu as ordenações portuguesas. Depois nós tivemos o segundo Código Penal de 1890, que em relação de 1830 foi um código atrasado para o período. Tanto é que várias leis surgiram sucessivamente para modificá-lo. Em 1940 nós tivemos o terceiro Código Penal. E só tivemos esses 3 códigos penais na nossa história. Porque em 1969 nós tivemos um projeto de código que foi aprovado, mas não entrou em vigor, foi revogado na vacatio legis, e nós tivemos em 1984 a reforma da parte geral. A reforma da parte geral de 84, ela foi discutida durante 3 anos. O projeto de 69 foi discutido durante 8 anos. Um dos problemas desse projeto do nosso código agora, novo, é que a comissão de juristas simplesmente trabalhou alguns meses nele. Então não tem como elaborar um novo Código Penal, o Estatuto da Liberdade para alguns, né? Aquele que cuida dos bens jurídicos mais preciosos, vida, liberdade sexual, patrimônio, moralidade administrativa, integridade física, em meses, por mais sábios que fossem os juristas que estavam fazendo parte da comissão. Então, eu acho que devia ter mais debate, apesar de que foram feitas várias audiências públicas. Várias audiências, eu até participei de uma audiência pública, sou testemunha disso, mas faltou mais participação da universidade, faltou mais participação de mais juristas de todo o país, mais debate, não dá para fazer em meses. É algo desumano e é algo que, no final, vai colher mais críticas do que elogios. Aí nós tivemos um código com a metodologia equivocada, produzida em alguns meses. A parte geral do código é o grande desafio. A população, às vezes, não entende o que é a parte geral. O cidadão, ele costuma saber o que é o homicídio, o que é o estelionato, o furto, o roubo, que são os crimes previstos na parte especial do código. Mas é a parte geral que vai dar ao promotor, ao juiz, ao advogado, a possibilidade de interpretar os fatos que estão sendo objeto ali de análise no processo. E é dessa parte geral que vem o resultado final. Então, talvez fosse interessante a primeira mudança na parte especial, codificando toda a legislação, nos crimes da parte especial, porque a parte geral do Código ela é muito boa. A reforma de 84 ela é brilhante, tanto é que nós tivemos poucas mudanças de 84 para cá. Tivemos na prescrição, tivemos nas penas restritivas, que ampliamos o rol, e é um modelo, do ponto de vista teórico, o modelo de penas restritivas hoje é muito bom, se não funciona na prática é outra questão, mas do ponto de vista teórico nós estamos exportando este modelo do nosso Código Penal. Então a parte geral do Código é muito boa, a parte especial precisava de mudanças, porque a parte geral é de 84, a parte especial é de 1940. Agora, né? O que, por exemplo, qual a sugestão que o senhor para essa mudança nessa parte? Na parte geral, por exemplo, a comissão inicialmente propôs, só para a gente ter ideia, a possibilidade, só para a gente ter ideia, o cidadão entender, de o magistrado combinar leis. Por exemplo, eu tenho uma lei que tem uma parte ruim e uma parte boa. Ela foi substituída por outra lei, que tem uma parte ruim e uma parte boa. A primeira proposta diz que o juiz poderia pegar
as partes boas da lei revogada e da lei em vigor e aplicar o réu, ignorando as partes ruins. A comissão veio agora e disse que não pode fazer isso, atendendo uma súmula recente do STJ. Nesse aspecto, a comissão está de parabéns. Só que, ao mesmo tempo que a comissão segue a jurisprudência nesse aspecto, tem outro aspecto da parte geral, como a detração penal, que é a possibilidade de alguém que já ficou preso durante o processo ter diminuída essa prisão no momento da condenação. A comissão, quando vai examinar esse tema com 2 processos, fala que não segue a jurisprudência. Então, aí há uma ausência de metodologia. Em alguns momentos, eu sigo a jurisprudência. Em outros momentos, eu digo que não vou seguir a jurisprudência. E a lei em si não tem a obrigação, o Congresso Nacional, de seguir a jurisprudência, até porque a jurisprudência hoje é algo muito discutível. Nós temos muito casuísmo nos tribunais superiores em matéria penal. O que é decidido hoje, que nós estamos aqui no mês de fevereiro, daqui a 4 meses pode não ser o mesmo entendimento do tribunal. Agora, o Código ele traz avanços como, por exemplo, ele é um código mais rigoroso com relação à punição de crimes, não é isso? Ele é mais rigoroso nas penas em si. Por exemplo, o crime de homicídio hoje simples tem pena de 6 a 20 anos. O Código aumenta essa pena mínima para 8. Né? Nós passaremos a ter uma pena mínima de 8 e não de 6. Então começa com 8. O homicídio simples hoje ele não é hediondo. Nessa proposta agora da comissão, ele passa a ser um crime hediondo. O homicídio simples passa a ser um crime hediondo. Nós temos também no Código a progressão de regime. A progressão de regime hoje é 1/6 para o crime comum. Alguém que pratica roubo e recebe uma pena de 6 anos. Com 1 ano ele progride de regime. Se ele foi condenado no semiaberto, ele vai para o aberto, já vai para a casa dele. Porque hoje nós não temos casa de albergado. Então ele fica só 1 ano preso. Na proposta do Código, a progressão de regime não vai ser mais de 1/6, vai ser de 1/4. Então há um endurecimento nos crimes com violência e grave ameaça, que são aqueles crimes onde o sujeito usa arma, ele ofende a integridade física da vítima. Agora, em crimes como furto, estelionato, nesses crimes nós não vamos ter um recrudescimento da sanção, não. Pelo contrário, a parte geral vai possibilitar o juiz aplicar penas restritivas ao invés de prisão e assim por diante. Esse é um grande debate. Será que realmente todo crime sem violência e grave ameaça tem que ser tratado sem prisão? Porque no Código vai ter crime também sem violência e grave ameaça tratado de forma severa. Na proposta da comissão agora do Senado, corrupção, peculato, vão ser crimes hediondos. Hoje não são, mas vão ser crimes hediondos. Quer dizer, o senhor acha que deveria haver um endurecimento também com esses outros tipos de crimes? É isso? O problema hoje que a gente tem, muitas vezes, não é a legislação teórica em si, mas sim o processo e a duração do processo penal no país. Então, nós temos um problema de legislação penal brasileira? Temos, mas ele é fácil de ser solucionado. Boa parte dos nossos crimes com violência tem penas menores do que em outros países? Tem, mas isso é fácil de ser solucionado, é uma modificação legislativa. Agora, nós temos outros problemas. Quais são? Hoje, quando alguém pratica um crime, ele é investigado e processado. Quanto tempo dura esse processo? Esse processo dura anos. Anos. Tem pessoas que foram condenadas e depois de 11 anos que transitou em julgado a decisão. Nós tivemos um caso desse, de um júri em São Paulo, de um jornalista famoso que matou a namorada e 11 anos depois transitou em julgado. Nós temos condenações de 30 anos de políticos no nosso país que estão esperando julgamento em tribunal superior. Condenação, o sujeito foi condenado há 30 anos e já tem vários anos, não transitou em julgado. Então, o processo penal nosso hoje é o grande desafio, a celeridade, a velocidade na tramitação. Porque isso, quando demora... excesso de recursos. Quando demora bastante, gera uma sensação de impunidade, tanto para os que trabalham e militam na seara penal, quanto para o cidadão. Então, o sistema ele não gera confiança com essa demora. Agora, é claro que o Código ele precisa realmente ser modificado. Na parte especial não há discussão sobre isso. Agora, a forma de modificação e a introdução de vários temas na parte geral, que sequer são objetos de consenso hoje na doutrina, que gera muita discussão. Por exemplo, adota a teoria da imputação objetiva, que é algo que a gente não vai demorar para falar aqui, porque é algo muito teórico e jurídico, que sequer no seu berço onde foi criada, há consenso, que é o caso da Alemanha. Então, os juristas criticam isso. Então, não dá para adotar temas no Código Penal que não são sequer objeto de consenso na doutrina e nem onde foi criado. Então, assim, há uma inovação precipitada em alguns pontos
e ignorando os avanços e a abertura que já existe com o que nós temos hoje de parte geral, que é a parte geral de 1984. Agora, temas polêmicos, assim, que quando se fala em Código Penal, se falou muito nessa questão do aborto, da descriminalização das drogas. Como é que o senhor está vendo o texto, como ele foi aprovado na comissão de senadores? Porque ele regrediu um pouquinho em relação à comissão de juristas. Então, vamos lá. Para a gente entender aqui, nós temos um Código Penal hoje, nós temos uma proposta da comissão de juristas que já foi objeto de modificação pela comissão especial, com o parecer final, que está agora na Comissão de Constituição e Justiça. No Código Penal atual, que está em vigor, aborto, por exemplo, é crime. Quais são as hipóteses onde o aborto não é considerado crime? Quando há risco de vida para a gestante, o médico deve abortar o feto e salvar a gestante. Neste caso, não há alternativas. A gestante não pode optar. O médico aborta o feto e salva a vida da gestante. Artigo 128.1 do atual Código Penal. Segunda hipótese, quando a gravidez resulta de estupro. Está no artigo 128.2. No Código só tem essas duas hipóteses, mas a jurisprudência do Supremo avançou e nós temos também a possibilidade do aborto no caso de feto anencéfalo. Então nós temos essas três possibilidades, duas legais e uma jurisprudencial. Na proposta inicial da comissão de jurista, estava acrescentado lá a possibilidade do aborto até a 12ª semana da gestação, desde que houvesse um parecer de um médico ou de um psicólogo demonstrando que a gestante não teria condição de prosseguir com a gestação. Então estava muito aberta a possibilidade de abortar mesmo, né? Até a associação médica, neste caso, foi contra, achando que teria que ter uma equipe realmente de médicos, e não deveria ser assim. O parecer agora da comissão de jurista elimina essa proposta, né? Então, nós ficamos com o aborto de feto anencéfalo, o aborto de feto quando gera risco de vida para a gestante e o aborto de feto no caso de gravidez resultante de estupro. Nesse aspecto, o Código tem mais condições de ser aprovado, porque o outro tema era bem polêmico para ser discutido no Congresso Nacional. Mas a senhora acha que foi uma regressão em relação ao pensamento dos juristas? Foi um avanço. Essa proposta do parecer da comissão foi um avanço. Esse outro tema sequer estava sendo debatido de forma tão profunda na doutrina e na jurisprudência. E ele, com certeza, ele travaria o debate do Código Penal no Congresso Nacional. Outro aspecto. Descriminalização do uso de drogas. Uso de drogas. Qual é a legislação que nós temos hoje? Nós temos hoje a Lei 11.343, que no seu artigo 28 diz que o uso de drogas é crime. Crime sem pena, tá? Privativa de liberdade. Essa questão foi discutida no Supremo. O Supremo disse que mesmo sem pena privativa de liberdade, informativo 456, é crime, tem natureza de crime. O sujeito pode ser condenado a uma advertência, a uma prestação de serviço ou encaminhamento à instituição de recuperação. Na verdade, na prática forense, hoje o que acontece muitas vezes é a transação penal ou outras medidas ainda prévias à transação penal, como encaminhamento à instituição de recuperação, a instituição onde discute de maneira psicológica a questão e assim por diante. Na proposta do Código, o uso de drogas, ele seria fato atípico, não seria crime, na proposta inicial da Comissão de Juristas. O parecer veio agora da Comissão Especial do Senado e aboliu essa questão, eliminou essa questão. Manteve a tipificação do uso de drogas. Então, o uso continua sendo crime, como é hoje, sem pena privativa de liberdade. Nesse aspecto, a comissão também, ela andou bem. Por que andou bem? Porque a questão do uso de drogas hoje no nosso país é uma questão de saúde pública. Muita gente confunde que o bem jurídico protegido ali é o cidadão, que pode desejar usar ou não. E se ele quer usar, o Estado não tem que interferir. Mas a questão é maior do que essa. A questão hoje é de saúde pública. O bem jurídico é a saúde pública. Não é a lesão em si individual a quem está usando. Nós não temos hoje condições com o nosso sistema de saúde, com a nossa estrutura de saúde, de liberar o uso de drogas. É claro que alguns países têm liberado a droga, principalmente agora com as notícias da imprensa nos Estados Unidos, de maneira que funcione como remédio, né, em algumas situações onde o sujeito está passando por alguma patologia, está tendo alguma patologia. Mas só que no nosso país, nós temos que ter ideia do seguinte, nós temos um grave problema com relação à droga, não somente pelo efeito que ela produz, mas também porque ela é a causa base de muitos outros crimes. Inclusive, do ponto de vista da política criminal, nós temos um equívoco hoje no nosso país. Nós estamos, muitas vezes, tratando a consequência e não a causa.
né? Então, assim, resumindo, o senhor acha, então, que as mudanças feitas pela Comissão de Senadores, elas foram positivas com relação a esses temas polêmicos, em relação ao pensamento dos juristas? Foi. Ela foi positiva não somente com relação a isso. Na parte geral também ela corrigiu alguns equívocos, mas manteve outros, né? Manteve outros da parte geral e que merece o debate ainda no Congresso Nacional. O texto inclui algumas coisas novas, né? Como, por exemplo, o bullying, o enriquecimento ilícito. Terrorismo. O crime de terrorismo, ele não está tipificado de forma estrita ainda na nossa legislação. O Supremo já discutiu sobre isso. Nós temos a previsão na Constituição, que fala de terrorismo na Constituição como um mandado constitucional de criminalização, mas que não foi tipificado. Nós não temos a previsão dele na Lei de Crimes contra a Segurança Nacional, o Supremo já decidiu isso. Então, é uma boa inovação no Código tipificar esse crime. Embora boa parte dos atos de terrorismo já façam parte de elementares de outros crimes, tá? Então, se alguém hoje pratica terrorismo no Brasil, não significa que ele não vai ser punido, porque o que constitui o terrorismo, às vezes, já é elementar de outro crime, como homicídio e assim por diante. Inclusive, né? Existe um projeto com relação ao terrorismo que está sendo debatido aqui no plenário, né? Perfeito. Inclusive, a comissão de juristas, ao fazer essa mudança, a comissão especial, na proposta original, ela fez uma comparação com todos os projetos que tramitam na casa, né? De forma a adequar a proposta original aos projetos já existentes. Medida muito inteligente. E vai aqui um elogio, não somente crítica, o parecer está muito bem elaborado, muito bem produzido e tem mais chance de surtir um resultado final de aprovação, mesmo que seja no médio e longo prazo, do que a proposta inicial. Doação eleitoral ilegal, isso já existia no Código? Não existia no Código. O Código, como eu disse de início, ele está codificando toda a legislação extravagante, né? Está codificando toda a legislação, Código Eleitoral, Lei de Crimes Hediondos, todas as leis extravagantes que tratavam de outros crimes. É claro que a gente teve uma dificuldade aí nos meses que se passaram, nas discussões que nós tivemos nos tribunais com relação a esse tema da doação ilegal. Muita gente dizendo que não constituiria de início um crime em si a tipificação. O Código está tipificando alguns temas que não tinham rubrica própria. Mas isso não significa que tais fatos hoje praticados não sejam crimes, porque muitas vezes estão ligados a outros crimes, como neste caso nós estamos falando de lavagem de dinheiro, que é crime hoje. Né? E o Código está trazendo a lei de lavagem para dentro da proposta. Né? A proposta agora, o Código vai trazer também a lei de lavagem de dinheiro. Então, enriquecimento ilícito é outra questão. Aí sim há uma inovação. Por quê? Nós temos hoje o enriquecimento ilícito de funcionário público como ato de improbidade administrativa. Aquele enriquecimento que nós estamos falando aqui, que o sujeito aumenta o seu patrimônio na declaração de imposto de renda sem ter como provar de onde veio essa receita. Hoje seria um mero ato de improbidade administrativa. Na proposta do Código isso vai ser crime, mesmo que não se saiba de qual fonte veio, se ela é lícita ou ilícita. Se há um aumento do patrimônio sem demonstrar de onde veio, vai constituir crime também. De maneira residual, tá? Porque se ele já tiver praticado corrupção, ele não vai responder por enriquecimento ilícito, vai responder só por corrupção. Então, há inovação nesse aspecto também positiva. Bom, o Código também trata de maus tratos a animais, isso também já estava no Código. Na Lei de Crimes Hediondos, nós já tínhamos previsão dessas elementares. Na Lei de Crimes Ambientais, 9.605. Então, nós estamos trazendo para o Código. Nós estamos trazendo a Lei 9.605 para o Código, né? Da Lei 9.605 para o Código. Não há necessariamente uma inovação nesse aspecto. A inovação aí, que tem gerado crítica, é com relação ao quanto da pena. Em muitos desses dispositivos, há um quanto talvez desproporcional das penas, como os juristas têm discutido, né? Então, aí realmente o debate vai ser muito árduo tem até uma crítica de que é mais pesado com uma pessoa do com maus tratos a uma pessoa do que a um animal. Tem essa crítica, mas só que a comissão agora, ela fez uma correção principalmente interessante no que trata, por exemplo, do homicídio culposo. Nós temos homicídio culposo hoje no Código com pena de 1 a 3 anos. A comissão ela faz uma alteração significativa, até 6 e com a possibilidade de ser até 8 anos, desde que seja culpa gravíssima, principalmente para atingir aquelas situações de homicídio na direção de veículo automotor, onde se discute o dolo eventual.
a comissão tenta substituir a ideia de dolo eventual na direção de veículo automotor pela culpa gravíssima, temerária, com a possibilidade de pena até 8 anos, principalmente em crimes de homicídio e de lesão corporal. Essa culpa gravíssima, conforme consta no próprio parecer. Né? Então é uma inovação interessante, porque a comissão inicial de juristas fez uma proposta de possibilidade de reduzir a pena no dolo eventual. Dolo eventual é quando eu não quero, mas eu aceito o risco do resultado. Eu atuo com indiferença. Né? A comissão inicial de jurista disse que o dolo eventual teria que ter uma pena menor do que o dolo direto, que é quando eu quero. Agora a comissão especial disse que não, eliminou essa redução. E essa proposta foi muito interessante, porque realmente o dolo eventual e o dolo direto, no desvalor, eles têm que ter a mesma mensuração, não pode ter essa diferenciação. A comissão andou bem aí também, merece. Agora, só voltando a essa questão dos recursos, o senhor acha que essa questão do número de recursos, ela é tratada no Código de Processo Penal, né? Processo penal. Mas, nós falamos, de início, nós estamos discutindo aqui o Código Penal e falamos de outro problema que nós temos, que é o Código de Processo Penal, a questão da celeridade, mas não basta a modificação nele, tem que ter uma modificação da cultura que existe hoje no nosso sistema judicial, processual, tem que ter uma modificação da cultura, da formação dos operadores do direito penal. E outra questão que nós não discutimos também, que tem correlação com o Código Penal e total interferência no resultado dele, é a execução penal. Nós temos hoje cerca de 500 mil presos no Brasil. Desses 500 mil, mais de 70 mil, cerca de 74 mil estão no regime semiaberto. Quase 200 são presos provisórios, que não tiveram ainda a condenação definitiva. E o resto, crimes, são presos do sistema fechado. Nós não temos hoje um respeito à lei de execução penal. Temos aqui debate no Congresso Nacional recente de um projeto para alterar a lei de execução penal. A lei não precisa ser alterada. O problema é o cumprimento dela. É o cumprimento dela que não existe por parte do Executivo Federal e Estadual. Nós não cumprimos hoje aquilo que a lei de execução penal manda. Separar preso que cometeu crime violento de preso que cometeu crime sem violência e grave ameaça, garantir estudo, trabalho para todos, garantir condições dignas, para a partir daí pensarmos em aumentar as penas. Porque não adianta aumentar a pena colocando as pessoas em locais totalmente desumanos, sem qualquer estrutura, porque ele não vai ter condição de ressocializar, de sair dali para uma nova perspectiva de vida. Primeiro temos que garantir a execução penal de maneira digna, conforme a Constituição e a lei, para a partir daí pensarmos um novo sistema do Código Penal. Ok, doutor Dermeval. Resumindo, então, o que o senhor espera, essa proposta, ela começa a ser discutida na Comissão de Constituição e Justiça, o que o senhor espera que mude ainda nesse projeto? Eu vou ser sincero contigo, posso até errar na análise. De início, com a proposta inicial dos juristas, eu não acreditava muito na tramitação desse Código Penal, não. Principalmente por causa dos temas polêmicos, que envolvem debate filosófico, religioso. E o Congresso tem várias áreas, né, de representatividade da sociedade. Eu acreditava que ele fosse travar, principalmente na Câmara dos Deputados. Com essas modificações que nós tivemos, ele tem mais chances de avançar. Mas como é um projeto de código total penal, e nós estamos aí no ano eleitoral, etc., eu acho que a médio e longo prazo pode ser que aprove esse código. Talvez a parte especial, como aumenta penas, pode ser que ela tenha uma tendência a ser aprovada de maneira mais rápida, porque há um clamor popular, há um clamor também dentro do Congresso Nacional nessa área. O meu desejo seria que fosse abandonada a parte geral, a modificação dela, e que fosse aprovada a parte especial. Né? Eu acho que esse é um desejo compartilhado por muitas pessoas que militam na área do direito penal, que estudam e lecionam e escrevem sobre isso também. Ok. Vamos aguardar então. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. O Cidadania conversou com Dermeval Farias, promotor de justiça e professor da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal. Se você tiver críticas e sugestões, ligue para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse mesmo endereço, você pode baixar qualquer programa da TV Senado. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.